Pai, nós mais uma vez agradecemos pela Tua palavra. Oh, vem Espírito Santo, vem aqui. Diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentastes, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Verso 6. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Eu quero trazer como um tema para a gente pensar nessa manhã e receber de Deus nessa manhã. Sempre haverá um depois. Olha para o teu irmão, faz cara de profeta para ele e diga assim: sempre haverá um depois. Queridos, a palavra de Deus, ela sempre é direcionada às pessoas, às épocas. E para que a gente possa entender melhor o significado do que Deus está querendo ministrar para as nossas vidas aqui nesta manhã, talvez nós possamos aprender a fazer 3 perguntas. Aprenda a fazer perguntas para o texto. Quem falou, para quem falou e o para que falou. Quem falou, para quem falou e para que falou. Deus falou através do profeta Isaías. Para quem? Para um povo da Galileia, da região de Zebulon e Naphtali. E para que você vai entender do que eu estou ministrando para você. Para que a gente possa compreender um pouco do que é isso, Israel está dividida em 3 grandes regiões. Ao sul, o sul da Judéia, e no meio a região de Samaria, e no extremo norte, a Galileia, chamada Galileia dos gentios. Essa Galileia é uma região muito sofrida, maltratada pelas guerras, miséria, destruição, orfandade. Essa foi a primeira região a ser levada para o cativeiro. Para você ter uma ideia, que quando Salomão construiu o templo, Irão, ele ajuda, mandando recursos, madeira, ouro, prata, para que Salomão construísse o templo. E Salomão vai dar para ele 20 cidades da Galileia. A gente encontra isso em 1 Reis capítulo 9, verso 12 e 13, depois você lê. Aí a Bíblia diz que Irão, quando olhou para aquelas terras, e ele foi lá ver o presente que ele ganhou de Salomão, ele chamou aquele lugar de Cabul. Cabul. Lugar feio, horroroso, terra seca, sem valor, inútil. Para que você tenha uma ideia, quando lá no capítulo de número 7, no verso 52, quando se fala a respeito de Jesus, e o comentário era Jesus, e falava, ele é da Galileia, o Galileu. Aí um dos sacerdotes disseram assim, da Galileia não se levanta profeta. Pensa no lugar azedo, feio, inútil. No aspecto espiritual, a expressão que a própria Bíblia usa aqui no versículo de número 2 que nós lemos, é um povo que andava em trevas. Na região da sombra da morte. Os maiores casos de possessão na Bíblia, por exemplo, você encontra na Galileia. Por exemplo, aquela mulher que sofria há 18 anos encurvada, na Galileia.
Aquele jovem lunático que o pai sofria, quando o pai pergunta, ou Jesus pergunta, há quanto tempo esse menino sofre desse jeito? Porque a Bíblia diz que um espírito vinha e tomava ele, e o lançava no fogo, na água, e ele já era jovem, e Jesus pergunta, desde quando isso acontece com ele? Desde criança. Uma região oprimida, opressa. A Bíblia diz no versículo 1 que nós lemos que o próprio Deus desprezou essa terra por causa do pecado e da idolatria e da rebelião. Então era um lugar horroroso. Não sei se você já entrou em algum lugar, e acredito que sim, e você sente o peso espiritual do lugar. Você sente opressão. Tem lugares que é assim, tem empresas que é assim, tem casas que é assim. E você chega ali, é oprimido, é pesado. Você sai ali com dor nas costas, abrindo a boca. Você sente assim, um lugar, não vai. Contrário também, quando você chega no lugar, por exemplo, e é tão gostoso isso, porque você de repente chega em determinado lugar, parece que o céu se abriu. E aí vem revelação, vem direção, vem ideias, vem propósitos, vem coisas assim, que fala, meu Deus, que lugar gostoso, dá vontade de ficar aqui. Porque é lugar onde o reino espiritual está muito aberto. Mas também existem lugares muito pesados. A região da Galileia, essa região que a Bíblia fala aqui, era uma região terrível. Eu estou exemplificando muito, mas se você começar a estudar, você vai ver, é muito complicada essa região. Nínive estava nessa região. Quando Jonas vai para aquela região ali, ele não quer pregar ali, porque era um povo terrível, que matava, gente sofrida, sem Deus, idolatria, abusos, morte de criança, oferecer criança para deuses aí, tantas coisas, um lugar muito pesado. Esse lugar era oprimido, nem nada era valorizado ali. Sabe, a gente precisa entender isso, compreender a importância de a gente criar ambientes onde as coisas fluem e aconteçam. Encha a tua casa da presença, encha a tua casa da glória de Deus, encha a tua casa de louvor, de adoração. Tem gente que vai trazendo um peso para casa, para a família, e aquela coisa vai ficando truncada, e aí tudo que é ideia de trevas, operações de trevas, começam a acontecer ali. Gente com vontade de morrer, não tem vontade de viver, gente que pensa em tanta coisa ruim, não tem sonhos bons, tem sonos pesados, gente que vive um ambiente tão ruim, tão azedo, tão inescrupuloso, tão vazio, e a vida perde o sentido, perde a graça, porque o lugar também é um lugar pesado. Esse era esse lugar, era esse lugar. Só que o que me chama a atenção no texto é que a gente olha para o versículo 1 e diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus fará algo que mudará a história. Tem lugares, tem pessoas que são assim. Eu oro nessa manhã para que o Espírito de Deus venha se mover aqui e fora daqui, através da tela, de pessoas que estão me assistindo em suas casas. Talvez o inimigo conseguiu cercar você de tal forma e oprimi-lo de tal forma, com ideias e mentalidades tão absurdas, contrárias à palavra de Deus. E ele tem um plano, trazer trevas para a sua vida, oprimir a sua casa. A proposta de Deus é que você tenha vida e a tenha em abundância. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para a tua vida é extraordinário. O plano que Ele tem para você é glorioso. Os céus nesta manhã estão celebrando, porque uma palavra está sendo liberada dos céus. Eu sinto pessoas saindo das
trevas nessa manhã, vivendo uma vida tão pequena, tão vazia, tão limitada, e Deus está abrindo e dizendo: eu tenho muito para fazer, eu tenho um grande potencial na tua vida, eu tenho algo para operar na tua casa, eu tenho um plano extraordinário para acontecer. E eu sinto que as trevas estão perdendo força nesta manhã, e toda operação do inimigo, e toda artimanha do inimigo, ela vai perdendo força, porque Deus está abrindo um novo. Uou, uou, uou! Uou! E aí, Deus vai fazer algo que vai mudar essa história. Deus está fazendo algo nesta manhã. Algo que está acontecendo aqui nesta manhã. O ambiente dessa igreja é cheio de vida. Eu quero criar esse ambiente de tal forma na minha vida e na vida da igreja, ao ponto de você entrar aqui e falar assim: eu entrei naquele lugar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Deus me deu ideias ali. Deus me deu projetos ali. Porque eu entendo que existem lugares que oprimem, que fecham, que travam, mas existem lugares que abrem. Eu estive na Argentina há um mês passado, mês e pouco, 2 aí. Cheguei em determinados lugares, eu falei assim: meu Deus, preciso dobrar minha oração aqui. Sabe quando você tem centenas de mensagens na sua cabeça e some tudo? Eu falei assim: meu Deus, que coisa louca. Em compensação, você chega em determinados lugares e fala assim: meu Pai, eu tenho que escolher as mensagens, é tanta coisa que está fluindo aqui agora. Aí Deus tem um plano. Deus vai fazer algo que vai mudar essa história. E o que Ele vai fazer? Ele vai enviar quem? Pensa na região, e essa é a região mais inescrupulosa, azeda, difícil, inútil, complicada. Tem morte, tem suicídio, tem sacrifício, tem idolatria, tem tudo que a coisa não presta. Aí Deus vai fazer um plano. Deus tem um plano. Ele vai enviar quem? Um rei? Não, Ele é mais que rei. Ele é Rei dos reis. Ele vai enviar um profeta? Não, Ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra viva. Ele vai enviar uma pessoa, um menino. Só que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Verso 6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Levante a mão para o alto e diga assim: porque o menino se nos deu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus está aqui nesta manhã. É Ele que está aqui nesta manhã. Tem uma terra aflita que vai sair daqui esta manhã celebrando e cantando. Há algo novo que Deus está pronto para fazer na tua vida nesse dia. Glória a Deus por isto. Aleluia. Onde Jesus chega, tudo se transforma. Ele muda tudo. E eu quero tirar 3 lições aqui, para que a gente possa compreender. Primeiro, deixa eu ver a arte, eu não vi ainda. Sempre haverá um depois. O sofrimento e a angústia têm tempo para acabar. Diga comigo assim: o sofrimento e a angústia têm tempo para acabar. Isso tem prazo de validade. Eu vou dizer isso de novo para você. O sofrimento e a angústia têm prazo para acabar. Você entrou em um ambiente cheio de vida. Você está no lugar de cura. Você está no lugar de libertação. Jesus está aqui. Algo extraordinário está acontecendo com a tua vida nesse dia.
Deus marcou esse dia e marcou esta palavra para ministrar ao teu coração, porque Ele tem mudanças para fazer na tua vida. Aleluia! Sofrimento não dura para sempre. A promessa, ela não tem prazo de validade. O que Deus fala, Ele vai cumprir. E você precisa estar aberto àquilo que Deus está fazendo hoje, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, verso 17, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Existem coisas eternas que Deus está ministrando a sua vida aqui nesta manhã. E aquilo que veio como tribulação, dor, aflição é temporal, está passando. Levanta a mão para o outro assim: está passando. Essa tribulação está passando. Ei, está chegando o fim dela. Um tempo novo está chegando. Faz um exercício de fé aí, diga: está passando. Joga para o alto, diga: chuta isso. Talvez se você quiser fique em pé, chuta isso e diz: está passando, está começando um tempo novo. Aleluia! Uou! Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite. Por quê? Porque tem prazo de validade. A promessa não tem prazo de validade. O que Deus falou, Ele está para cumprir. E vou dizer algo pelo Espírito de Deus aqui. Tem gente aqui que tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, e este é o tempo de cumprimento desta palavra. O inimigo tentou, ele puxou, ele pegou, ele te agarrou, mas o Senhor disse: eu te tomo pela mão esta noite, nesta manhã, e eu te trago para a minha presença, e a minha promessa vai se cumprir. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você passou uma noite chorando, mas a tua alegria está chegando nesta manhã. Aleluia! Cantares capítulo 2, versículo 12, diz que o tempo de cantar chegou. Uou! Diga bem forte comigo: o tempo de cantar chegou. Olha para o teu irmão, diga para ele: o tempo de cantar chegou. Ei, tempo de cantar chegou. Ei, o tempo de cantar chegou. Tem prazo de validade essa aflição, tem prazo de validade o sofrimento e a angústia, tem tempo para acabar. Eu quero que você comece a preparar o culto de ação de graças. Você está acreditando nisso? Não. Prepara aquela oferta com gratidão, oferta de gratidão. Vai, fica em pé um pouquinho. Dá um jeito de se mexer. O tempo de cantar chegou. Um novo dia está chegando. Essa aflição tem prazo de validade. Está vencendo hoje. O Espírito de Deus está se movendo neste lugar agora. Tem uma resistência do inimigo, mas o inimigo não quer que você celebre, mas eu quero que você levante a mão para o alto e glorifique a Jesus, exalte a Jesus, porque hoje está começando um novo tempo na tua vida, meu amado. Eu estou tão convicto disso, mas tão convicto disso, que eu quero que você faça uma coisa agora. Você vai aplaudir a sua vitória. Você vai aplaudir sua vitória. Você vai aplaudir.
Aplauda, aplauda, celebre. Uou! Uou, uou, uou! Aleluia! Dá um abraço no teu irmão, pode se assentar. Segunda coisa, seus últimos dias serão melhores que os primeiros. Você viu o texto? Isaías 9:1. A terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, ei, serão melhores que os primeiros. Olha o que ele diz que ele vai fazer. Nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aí versículo 3: tens multiplicado este povo, a alegria aumentou. É uma alegria tão grande, ele compara a alegria como a alegria de alguém que está fazendo uma grande colheita ou pegando os despojos. Como é que você acha que alguém vai celebrar com uma grande colheita? Ai, que bom que tem tanto. Não, gente, o crente precisa soltar suas emoções. O crente precisa entender uma coisa: Deus quer te ver tão feliz, Deus quer te ver celebrando tanto, que Ele quer mostrar para você uma coisa: os seus últimos dias serão melhores que os primeiros. O padrão de Deus não é decrescente, é crescente. Provérbios 4,18 diz que é de glória em glória, de fé em fé, é como uma luz da aurora que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. O padrão de Deus não é decrescente, é crescente, é o melhor. Amém? Eu quero que você entenda que você ainda não viu tudo. Deus tem novidade para você. Você ainda não viu tudo. Deus tem novidades para você. Terceiro, o que Deus disse se tornará realidade. O que Deus disse se tornará realidade. Queridos, a profecia de Isaías foi mais ou menos 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo é muito tempo. Nos tempos de Isaías, a maior ameaça da Galileia era o Império Assírio. Depois do Império Assírio, veio o Império Babilônico. Depois do Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, veio o Império Grego de Alexandre o Grande. E ele se divide em 4 generais. E o que se destaca ali é o general Seleuta. E aí vem o Império Seleucida, e ele briga com os Ptolomeus, e aí surge a perseguição religiosa, a revolta dos Macabeus. Tudo isso são períodos da história que vão passando, de reis, impérios, impérios, impérios. Só que nada muda nessa região. Muda os impérios, muda os governos, muda os reis, muda os imperadores, muda isso. Vem Alexandre o Grande, vem não sei o que lá, e as coisas continuam do mesmo jeito. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Jesus está vivendo um momento dolorido da sua vida. João Batista, o seu primo, havia sido morto. E em Mateus capítulo 4, no versículo de número 12, a Bíblia diz que Jesus está no começo do seu ministério. Preste atenção nisso. E Jesus então vai tomar uma decisão. Eu vou me mudar. Você que pensa em mudar-se, você procura um melhor bairro, melhor casa, melhor localização. Não é assim que você faz? Só que Jesus, ele faz uma coisa. Olha o
texto. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E depois João vai ser morto. Aí observe, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada onde? À beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali. Por que Jesus vai morar ali? Porque ele sabe de uma coisa: o meu pai tem uma promessa para aquela região. Há uma palavra para aquela região. Passou os babilônios, passou os medo-persas, passou os macabeus, passou os seleutas, passou... Nada resolveu. Mas eu vou morar naquela região, porque a promessa de meu pai é que essa terra se tornará gloriosa. Aqueles que vivem na região da sombra da morte, vai lhes resplandecer a luz. Hoje Jesus está vindo para morar na sua vida, para trazer um novo tempo para a sua casa, para entrar nessa empresa. As trevas vão sair, a luz vai entrar, a obscuridade vai sair e a revelação de Deus vai chegar neste lugar. Sabe, o Deus que faz a promessa é fiel para cumprir. Foram 700 anos e Deus não se esqueceu da promessa. E você acha que Deus se esqueceu da promessa que Ele deu para você? Existe uma promessa a respeito da sua vida e Deus não se esqueceu dela. O tempo de cumprir a promessa está chegando. Este é um novo tempo para a sua vida. Agora, quando Jesus chega, 3 ferramentas do inimigo que Deus quer quebrar. Porque Ele vai entrar naquele lugar e Ele vai quebrar 3 forças malignas ali. E aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Eu estou quase terminando essa palavra para você. Quero orar com você. Observe que o texto, no versículo de número 4 de Isaías 9, ele vai dizer assim: olha, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Presta atenção nisso, gente, presta atenção nisso. Guarde uma coisa que eu vou dizer para você. O jugo é uma opressão do inimigo que vem sobre pessoas. Eu pedi para colocar uma foto de um jugo, para que você possa entender mais ou menos o que é isso. Isso aqui é um jugo que era colocado sobre as pessoas naquele tempo, está vendo? Isso aqui é um jugo. A pessoa coloca as mãos aqui, a cabeça por baixo aqui e aqui, ó. Qual o objetivo do jugo? O peso do jugo? Primeiro que ele é pesado. Segundo, o jugo faz você viver vivendo de 2 formas. Primeiro, olhando para baixo, e você não consegue olhar para frente nem para cima. Primeiro é pesado, e você vive encurvado. Por isso que quando Israel sai da terra do Egito, lá no livro de Levítico fala sobre isso, a Bíblia diz que o povo saiu ereto. Por quê? Porque muitos deles viviam debaixo de jugos. O jugo levava a pessoa a viver encurvada. É uma cultura diabólica. Aquele texto que Lucas fala daquela mulher que também era da Galileia, e ela vivia encurvada há 18 anos por um espírito de enfermidade. Observa que ela vivia como? Encurvada, olhando para o chão. Tem gente hoje que não consegue olhar para frente nem para cima. O objetivo do inimigo é exatamente fazer isso, levar você a viver encurvada, sempre olhando para o chão, olhando para a sua tristeza, olhando para a sua dor, olhando para as suas mágoas, olhando para os ódios, olhando para os problemas, olhando para você não tem plano nem projetos, olhando, não consegue olhar uma provisão, uma saída, uma resposta. Por quê? Porque é um jugo. Existem pessoas com tamanho potencial que poderiam voar e crescer, mas o inimigo conseguiu colocar um jugo sobre elas. E esse jugo faz essa pessoa viver o quê? Curvada, olhando para o chão.
Deus quer que você aprenda uma coisa nesta manhã. Ele te chama para olhar para frente e olhar para o alto, porque Deus tem planos, tem saídas, tem propósitos, tem coisas novas para a sua vida nesses dias. Mas a verdade é que o inimigo vem para oprimir, jogar o peso, e a pessoa não consegue se libertar daquilo, não consegue levantar a cabeça. Deus vai quebrar julgos aqui nessa manhã. Isaías 10, 27. Eu não sei qual é a tradução agora, que eu esqueci de pegar, mas Isaías 10, 27 fala assim, que o jugo será despedaçado por causa lá. Está vendo? Olha ali que legal, gostei dessa. A pessoa fica olhando para o chão, porque é pesado, é um jugo. Aí. E Jesus está falando exatamente disso. Ele quer quebrar jugo sobre as pessoas. Ali, na tradução fala gordura. Mas existe uma tradução, que eu não sei se a revista é corrigida. Ele vai falar assim, o jugo será despedaçado por causa da unção. Tem jugo que vai ser despedaçado aqui nessa manhã. Uau! Não é nem quebrado, é despedaçado. Vai tirar o jugo. Sabe o que acontece com uma pessoa que quando tira o jugo dela? Ela levanta, ela se sente livre. Jesus veio para te dar liberdade. Jesus veio para mudar a sua vida. Jesus veio para brilhar você, exaltar, levantar, pôr para frente. Tem ideias novas, tem planos e propósitos chegando para a tua vida nesse tempo. Ah lá, que revista corrigida, é isso mesmo. Será despedaçado por causa da unção. Amém? Todo jugo será quebrado. Segundo, a vara. Olha o texto de Isaías, versículo 4, capítulo 9. Ele fala assim, e a vara que lhes feria os ombros. A vara é um instrumento de bater, causa tristeza. Sabe, o inimigo não pode tocar em você, porque você está escondido com Cristo em Deus. Sabe, você está guardado, mas o inimigo sempre vai tentar atingir você, talvez com alguém que você ama tanto, com varas, no sentido de bater, de ferir, de machucar, sempre pessoas que você ama, levando você a viver uma vida limitada, marcada por dor, sofrimento, tristeza. Ele não consegue tocar em você, mas joga seta, o dardo. Usa talvez alguém tão próximo, que ama, que fala uma palavra, faz alguma coisa, te machuca, te fere, te entristece. A palavra de Deus está dizendo que Jesus vai quebrar essa vara, tirar essa vara. E terceiro, o cetro do seu poder. O cetro fala de governo, de domínio, de poder. É um lugar oprimido pelo inimigo. Maldições de família. Consequência, esse tipo de lugar é o lugar que não flui. Tem peso, tem tristeza, tem sofrimento. É um cetro de poder. Tem regiões dominadas por forças malignas. Me lembro de uma vez que eu estava com o pastor Eli, em Ribeirão Preto. Ele estava procurando uma casa para alugar. Aí nós chegamos numa casa para olhar. E a vizinha olhou para mim, me conheceu, falou assim, pastor Sérgio, que bom te ver e tal. O que você está fazendo aqui? Eu estou olhando essa casa aqui que vai ser alugada. Meu amigo está querendo alugar ela. Ela falou, pastor, essa casa aí tem que orar bem. Uma casa bem oprimida. Já é a segunda família que mora aí. A primeira se suicidou, um jovem se suicidou nela. E a outra acordou tudo de manhã, todo arranhado. Uma casa muito oprimida. Aí disse o que acontecia naquela casa. Eu não quero ficar falando aqui. Eu falei assim para ele, cara, nem vamos entrar nessa batalha. Para que isso? Já não quero nem entrar. Para quê? Sabe, tem gente que entra em determinados ambientes dominados. Lógico, o maior é Deus, mas você vai ter que entrar numa batalha para quê? Vai procurar outro lugar.
A menos que Deus te dê uma direção para isso, tal. Mas tem cetro do inimigo, é autoridade, é poder. Nós nunca podemos desconsiderar que existem ambientes que o inimigo quer dominar, oprimir. E Deus, Ele vem para quebrar esse poder do inimigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso nessa manhã, eu venho dizer que, em nome de Jesus, sempre haverá um depois. Fique em pé, eu quero ler com você o Salmo 46. E você leia isso, depois você vai para casa e você vai ler isso. Diz assim o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor está me dando uma palavra no meu espírito que... Como é que eu explico isso? Há um lugar... Engraçado que essa semana, ontem eu estava num velório, e uma senhora me procurou. Ela falou assim: pastor, faz 28 anos que eu não te vejo. Mas há 28 anos atrás, o senhor estava pregando numa igreja, e o senhor, no meio da mensagem, o senhor falou assim: eu estou ouvindo um choro de criança. Mas não tinha choro de criança. E eu olhei para ela e falei assim: eu estou ouvindo um choro de criança. Ela pensou com ela assim: não sei por que ele está falando isso. Uma semana depois ela estava grávida. E a menina, uma menina linda, que já está com mais de 28, acho que 28 anos. E essa menina é uma adoradora. E ela falou assim: pastor, a única coisa que ela tem é que ela chora demais. Ela chora até em inauguração de supermercado. Uma palavra profética. Deus me dá muita graça nisso. É uma maneira que Deus me dá para operar. Mas eu venho dizer para você nessa manhã, que tem alguém aqui nessa manhã, que um cetro de poder está sendo quebrado, e estava tudo para dar certo, não acontecia. Deus vai liberar esta manhã para você. Você vai ver que o cetro do inimigo foi quebrado, e o negócio vai fechar. Porque quem estava prendendo isso era uma força maligna. E Deus está quebrando o poder dessas trevas agora, nessa manhã. E você vai ver que as portas vão se abrir. Você está crendo nisso, gente? Uou, uou, uou! Chuta esse frio para lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se abalam. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele vem para alegrar, ele vem para abrir o caminho, ele vem para quebrar o cetro de poder do inimigo, ele vem para quebrar esta vara, ele vem para tirar esse jugo opressor. Eis um tempo novo chegando para você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você está num ambiente de glória nesta manhã. O Espírito de Deus está descendo aqui nesta manhã, e Ele está trazendo vida para você. Ei! Deus está no meio dela, e jamais será abalada, e Ele a ajudará desde a antemanhã. Antes de amanhecer o dia, Deus está dizendo: eu estou te ajudando, porque você clamou por esses dias. Eu não aguento mais este jugo, estas varas que me oprimem. Eu não aguento mais este peso que está sobre mim. Eu não suporto mais viver desta forma. Deus está dizendo: eu vou quebrar o cetro de poder do inimigo. E logo hoje pela manhã uma palavra foi liberada sobre você. Você veio aqui nessa manhã só para dizer amém. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. Ele faz ouvir a sua voz.
e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, vinde, contemplai. Eu quero que você comece a ver. Veja, pelo amor de Deus. Antes que está na sua mão materializado, já veja antes. Começa a ver, contemplai, contemplai, contemplai as obras do Senhor. Aleluia! Que desolações operou neste lugar. Assolações Deus está fazendo. Deus está quebrando o poder do inimigo mesmo. Verso 8, 9. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Isso quer dizer, para de guerrear. Agora é com ele. Não faça nada, quieta. Fica tranquilo. Deus está pegando a tua peleja nesta manhã. Eu estou com vontade de pular neste lugar, de saltar neste lugar. Alguma coisa está acontecendo nessa manhã. Aleluia. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uau! Ele é o Senhor dos exércitos que está conosco. Tem lugar que é oprimido pelo inimigo. Tem casa que é oprimida, tem gente que é oprimida. Deus está mostrando a vara sendo quebrada. Você vai perceber que essa pessoa vai se tornar diferente. Fala, meu Deus, não era ela. Ela ficava te instigando lá no emprego. O inimigo está tentando, oprimindo, usando ela para te ferir tanto. Mas é a vara que está sendo quebrada. Porque Deus está pondo uma graça tão grande, uma luz tão grande na tua vida, que a região que estava, tudo que está oprimido começa a mudar, porque a presença de Deus entrou aí. Jesus, ele vai morar nessa região. E o que se torna essa região? Aquilo que a palavra de Deus diz. A região que vivia na sombra do vale da sombra da morte ali, oprimida, na obscuridade. Obscuridade quer dizer não enxerga, não tem vida. O pastor Neto usou uma expressão interessante. Fecha os olhos, você fica com aqueles olhos fechados, você não consegue tal. Você vai tropicar. É gente que não sabe, não tem direção. Olha, vou dizer uma coisa, gente. Tem gente aqui rodeando. Você está cansado de rodear. Deus vai estar iluminando a tua vida. Você vai andar, você vai conquistar em muito menos tempo o que você já tentou conquistar até hoje. Vou repetir isso. Você vai viver conquistas na sua vida tão grandes em muito menos tempo do que você tentou em toda a sua vida. Sabe por quê? Porque de alguma forma, eu não sei, o inimigo, você está rodeando e você não sai do lugar e as coisas não mudam, até piora. Hoje começa um novo tempo para sua casa. Por quê? Porque sempre haverá um depois.